Uma boa madrugada para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E a paz do Messias chamado de Cristo Jesus para todos vocês. E para mim também, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu venho trazendo essa mensagem para vocês nessa madrugada, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5. Que fala o Sermão do Monte. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele. E ele começou a ensiná-los. Dizendo para os discípulos: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Meus irmãos e minhas irmãs, felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Jesus estava ensinando os seus discípulos, dizendo para eles: olhem, os pobres, espiritualmente, eles não têm nada para sobreviverem. Mas, quando eles se aproximarem de vocês, tratem ele bem, tratem eles bem, os abracem, não os lancem fora, acolham eles, porque eles não têm nada. Eles, muitas das vezes, eles não têm nem o alimento para se alimentarem, o seu sustento eles não têm. As sandálias também não têm, roupas também não têm. Mas quando eles crerem nas mensagens de vocês, quando vocês começarem a pregar o Evangelho, e essas pessoas que são pobres de espírito, ajudem elas, porque o reino dos céus é delas. E vocês também subirão para o reino dos céus com elas, juntos com elas. Ajudem elas,
acolham elas, não as desprezem. Também Jesus falou para eles, ainda ensinando: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus não fica feliz nem alegre ao ver uma pessoa chorando, necessitada, com problemas, com dificuldades. Deus não se agrada, não se alegra Deus enxuga as lágrimas dos olhos dela e as dá vitória, as deixa sorrindo, alegre e felizes. Deus faz isso por elas. Vocês ajudem também essas pessoas. Ajudem elas, os que choram. Eles choram porque algum problema, está passando algum problema na vida delas. Ajudem essas pessoas também. Estejam do lado delas, porque elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser compreendidas, elas precisam de um abraço, elas precisam ser ouvidas, pois Deus as ouve. Deus as ouve e resolve os problemas delas. Vocês também ajudem elas. Jesus ainda continuou falando para eles quando viu aquela multidão de pessoas assentado naquele lugar, no monte, que a Bíblia não fala o monte, o nome do monte, só diz o monte, mas não diz o nome do monte. Jesus ainda continuou ensinando os seus discípulos, dizendo para eles: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Deus, Ele fica tão feliz, tão alegre. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Messias chamado de Cristo Jesus. Glória. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus fica tão feliz, tão alegre, contente, maravilhado, quando a pessoa que tem vontade de fazer a vontade de Deus, que anseia em fazer a vontade de Deus, Deus fica tão feliz, tão alegre com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher que quer fazer a vontade de Deus e que se alegra em fazer a vontade de Deus. E quando está trabalhando, ela trabalha feliz, alegre. Deus deixa, Deus não proíbe,
Deus não proíbe, Deus não se levanta do trono e diz: André, eu não quero que você faça a minha vontade, não. Carlos, Marcos, Andréia, eu não quero que vocês façam a minha vontade, não. Ele não se levanta para dizer essas coisas, não. Para falar assim com você, não. Ele fica tão feliz que diz: agora vocês são meus filhos, são meus servos, são minhas servas. Por fazer a minha vontade, por querer fazer a minha vontade, eu deixo vocês fazer a minha vontade. A minha vontade é essa. Vocês querem ajudar? Ajude. Vocês querem pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o Messias, o meu filho? Vocês querem trabalhar? Eu vou alistar vocês. Eu deixo vocês trabalhar, eu permito. E a pessoa é tão feliz. Esse homem e essa mulher que quiser trabalhar, que se tem vontade, desejo, ansiedade de querer trabalhar para Cristo Jesus, fazer a vontade de Deus, é tão feliz porque Deus se levanta do trono, estenda suas mãos, seus braços para o proteger do perigo, das ciladas, das astúcias do maligno. Deus fica muito feliz. A vontade de Deus é que todas as pessoas o sirva, o adore, creia no seu único Filho, amado, Cristo Jesus, o Messias chamado de Cristo Jesus. Deus, ele fica tão feliz, tão satisfeito ao ver você, homem de Deus, mulher de Deus, varão de Deus, varoa de Deus. Deus fica tão feliz com você quando eu ver você trabalhando para Ele, fazendo a vontade dEle. Porque como eu já disse que a vontade de Deus é que todos se salvem, creia no seu Filho, Jesus Cristo, para que possam ser salvos da destruição desse mundo. Jesus ainda continuou falando, ensinando aos seus discípulos. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Jesus ensinando os seus discípulos. Vocês têm que ter misericórdia das pessoas.
para que Deus tenha misericórdia de vocês também. Vocês têm que perdoar, vocês têm que amar, vocês têm que perdoar para que sejam perdoados, vocês têm que amar para que sejam amados. Perdoe-os, todos aqueles que pecarem contra vocês, que falarem mal de vocês. Perdoe-os, para que Deus os perdoe também e os livre do mal. Jesus ainda continuou falando, ensinando para os seus discípulos. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. As pessoas que têm o coração puro é você, é eu, é todos os que já aceitaram o Messias, chamado de Cristo Jesus, como seu único Salvador pessoal da sua vida, e permanece crendo, adorando e glorificando. Essas pessoas, nós vamos ver Deus, porque nós temos o coração puro. A gente não temos mágoa, não temos malícia, não temos ódio, não temos rancor, não temos ingratidão. Nós não temos nada disso dentro dos nossos corações. Porque nós perdoamos, nós liberamos perdão para os nossos próximos, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, para os nossos parentes, todos aqueles que estão do nosso lado, ao nosso derredor. Nós temos que os perdoá-los e os abraçá-los, se nós quisermos ver Deus. É uma palavra muito boa, muito especial para você e para mim nessa noite, nessa madrugada. Jesus, ele está nessa madrugada ensinando a você e me ensinando também com essa mensagem que temos que ser bondosos uns com os outros, misericordiosos uns com os outros, e que também somos felizes por querer fazer a vontade de Deus, e por também ser pobres de espíritos, porque herdaremos o reino dos céus. Jesus ensinando para os seus discípulos, dizendo para eles: essas pessoas, no meio delas, tem muitos que são pobres de espíritos, não tem nada, mas o reino dos céus é delas. Aprendam isso. Falem essas coisas para o próximo. Você não tem nada hoje.
Você não tem nada agora, mas se você aceitar Cristo Jesus como seu único Salvador pessoal da sua vida, não vai faltar o alimento, o seu sustento, suas vestes, seus calçados, seu perfume. Não vai faltar, porque nós, como irmãos, devemos nos ajudar uns aos outros. Nós devemos nos ajudar uns aos outros. E quando ele disse para os seus discípulos ensinando que felizes é as pessoas que têm o coração limpo. É muito forte essa palavra, essa mensagem. Essa mensagem me dá ânimo, me dá alegria e me dá felicidade. E eu creio que está te dando ânimo e está te dando alegria e felicidade. Felizes são os que têm o coração limpo, que têm o coração limpo. Felizes essas pessoas, porque elas verão a Deus. O meu Pai e o vosso Pai de vocês, porque agora vocês agora são filhos do meu Pai. Que todo aquele que faz a vontade do meu Pai é filho dele agora. E portanto são meus irmãos. Você que faz a vontade de Deus aqui nessa terra, você não pertence mais ao mundo. Os prazeres do mundo, os pratos oferecidos, você não deve pegar, porque você não pertence mais a esse mundo vil, não. Você pertence agora a Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é mensageiro, você é mensageira da palavra de Deus. E mais uma vez eu repito, quando ele fala que felizes são os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Nós sabemos muito bem que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Está dizendo que fora ficarão os cães. Cães quer dizer pessoas, porque não diz o nome. Os abomináveis também significa pessoas. Os assassinos, os prostitutos, os que cometem pecados nojentos, os mentirosos, os feiticeiros, os ídolos. Nenhum deles herdarão o reino dos céus, porque a parte que lhe cabe é um lago de fogo que arde com enxofre, para que saibam o que é a segunda morte. Porque eles não são filhos de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, não creram na mensagem que está sendo pregada nesse século. Eles não estão aceitando, não creem na mensagem. Por isso essas pessoas ficarão do lado de fora. Não entrarão na nova cidade, na nova Jerusalém. Não verão o novo céu, não verão a nova terra. Não verão.
porque Deus está lá no meio. Aí todos nós vamos ver Deus. Todos nós vamos ver Deus. É por isso que está escrito aqui essa mensagem no livro de Mateus, capítulo 5. E o versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus, porque elas se arrependeram, porque elas creram na mensagem. Ele ensinando para os seus discípulos. Cristo Jesus, o Messias, chamado de Cristo Jesus, ensinando para os seus discípulos. Felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus, porque elas se arrependeram, porque elas creram na mensagem, porque elas aceitaram Cristo Jesus como seu único Salvador pessoal na sua vida. Portanto, essas pessoas vão ver a Deus face a face. Elas vão ver a Deus. Você e eu vamos ver Deus, todos que servem, que fazem a vontade de Deus. Vamos ver Deus. Vamos ver o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus ainda continuou ensinando os seus discípulos. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Pois os filhos de Deus entendem essa mensagem. Os filhos de Deus que trabalham pela paz, eles não andam brigando, eles não andam caluniando, eles não andam fazendo coisas erradas, eles não andam. Por isso que Deus as chama, as trata como seus filhos. E todos nós que não praticamos essas coisas, não brigamos, não andamos caluniando, nós não andamos caluniando ninguém, maltratando ninguém, defamando ninguém. Apenas nós só pregamos o Evangelho, a palavra de Deus, que é a salvação para todos os que crerem no seu Filho, que crerem na mensagem, que possam ser salvos. Nós somos filhos de Deus e irmão de Cristo Jesus. Jesus ainda continuou ensinando, falando para os seus discípulos, ensinando para eles. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Fiquem bem informados, entenda, compreenda, não desistam. Não desistam, não voltem atrás. Porque felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Você vai entrar, você está entrando, você já entrou no reino de Deus, que é pregar a palavra de Deus. Você vai herdar o reino dos céus. Você vai entrar na Nova Jerusalém, na nova cidade, vai ver a nova terra, vai pisar na nova terra, vai ver o novo céu, e vai ver Deus, e vai ver o seu Filho, Cristo Jesus.